pessoal, meu nome é Cecília Celandrone, eu tenho ateliê de pintura e de desenho de observação e hoje eu vou comentar, depois a gente até vai desenhar, mas eu vou comentar um pouco sobre a linguagem do desenho, a introdução, né, para que vocês tenham essa facilidade daqui por diante de poder desenhar. Então tudo é uma linguagem, né, no desenho, tudo que a gente aprende, a gente acaba aprendendo uma linguagem, e o desenho é a mesma coisa. Então, o que eu preciso passar para vocês? No desenho, a linguagem do desenho é a linguagem da observação. Você observando, você tem 50% do desenho pronto. E o que você precisa observar? Você precisa observar linha, forma, espaço positivo e negativo, proporção, a forma que eu falei, né? Forma geométrica, composição, volume. Então, são várias dicas que eu passo e que eu dou na minha aula, que vai fazer com que vocês observem e enxerguem de uma maneira diferente, para que vocês desenhem, né? E exercitem esse lado que a gente chama de lado direito do cérebro, porque existe, né, o lado direito, que é o lado da criação, da observação, da percepção, da sensibilidade, e o lado esquerdo, que é o do raciocínio, é o lado da razão, enfim. E a gente realmente, nesse mundo agitado, a gente fica muito do lado esquerdo e esquece de equilibrar com o lado direito. Por isso que há necessidade da gente não esquecer, né, desse equilíbrio. E esse equilíbrio é feito com arte, com música, com dança, enfim. E eu, na minha parte, eu passo um pouco dessa informação dos exercícios através da linguagem do desenho. Tá? Então vamos lá. A linha, né? O que é a linha no desenho? Então a linha, ela é muito importante, porque às vezes a gente minimiza muito, sabe? Um desenho que tem bastante linhas e a gente coloca pouca linha naquele desenho. Então tem que observar. Essa observação, nossa, se você for olhar a sua mão, meu Deus, quantas linhas, principalmente eu, né? Quantas linhas a gente tem nas mãos, né? E cada uma conta uma historinha. Então, um dedinho que eu fizer, um dedinho, olha quantas linhas. Tem umas mais grossinhas, umas mais fininhas. Minhas ruguinhas de expressão também vão mostrar isso. Então, assim, quanto mais linha, quanto mais vocês observarem, quanto mais vocês derem zoom no seu desenho, mais lindo, mais realista ele vai ficar, né? Não necessariamente realista. A segunda linguagem é a linguagem da forma geométrica. Nós utilizamos muito a linguagem da forma geométrica quando nós fazemos um trabalho que tem figuras, né? Então, ela também é uma linguagem interessante que é muito usada no desenho. Ela pode ser em forma circular, ela pode ser em forma triângulo, quadrado, retangular, aquilo que você achar que mais identifica aquele desenho que você está fazendo. Tá? Enfim, eu vou fazer alguns exemplos aqui para que você tenha essa ideia do que eu estou falando. Por exemplo, eu quando vou fazer um círculo, eu faço com o meu dedinho, é uma dica, tá? Eu faço com o meu dedinho, quando eu vejo que eu estou fazendo um círculo com o dedinho, eu venho e faço o círculo no papel. Sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu faço com um eixo, para que um lado fique igual ao outro, tá? Então eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma xícara, gente, olha, uma xícara, tá? Uma basezinha. Isso aqui é só um esboço, hein? Para que vocês entendam. O que eu fiz? Eu fiz um círculo e aí surgiu aqui a xícara. Então, a partir da forma de um círculo. A terceira linguagem é a linguagem da proporção. Eu vou até apresentar meu amiguinho aqui, ele chama Molly. Ele não tem um pezinho, de tanto que eu já usei ele, né? Olha, as mãozinhas estão até quebradinhas. Isso daqui é arte de aluno, viu? Que deixa a mãozinha quebradinha, o pezinho sem pezinho, é arte de aluno pequenininho ainda, menorzinho. Mas assim, enfim, a linguagem da proporção, a gente sempre se baseia com relação à cabeça, no caso de uma figura, né? Ou, por exemplo, um cartoon, ou um mangá, ou até um realista. Ver quantas vezes a cabeça cabe no corpinho, para que fique tudo proporcional, porque pode acontecer de não ficar proporcional. Às vezes vai ficar um cabeção com um corpinho menor, por isso que a gente sempre utiliza da cabeça para ver quantas vezes isso cabe no corpinho.
Isso na figura, mas de repente você está fazendo lá uma natureza morta. Aí você quer colocar o vaso com uma fruta do lado. Se você não tiver essa questão da proporção, de repente a fruta ou fica muito maior do que o vaso, ou o vaso fica muito maior que a fruta. Então você tem que olhar, por exemplo, um espaço. Vou pegar a maçã. Vou ver quantas vezes a maçã cabe no vaso, para que fique tudo proporcional. Então é mais uma linguagem, mais uma dica para vocês, a linguagem da proporção. Quarta linguagem, vou falar um pouquinho sobre espaço positivo e negativo. Às vezes acontece de você fazer um desenho e não caber na folha, porque existe o espaço positivo, que é o espaço do desenho, e o espaço negativo, que é o espaço do fundo do desenho. O espaço do fundo do desenho é mais importante do que o espaço do desenho. Por quê? Você tendo o espaço negativo, você consegue saber o espaço que o desenho tem. Então, com relação a esse espaço, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui um livro do Portinari, um grande artista, pintor, né, brasileiro. Então, aqui está essa obra que é linda, que eu amo de paixão, que chama Os Retirantes do Nordeste. Se vocês observarem todo esse espaço, vou apontar com esse lilás aqui para vocês verem. Todo esse espaço do fundo é o espaço negativo e o espaço do desenho é o espaço positivo. Aproveitando uma dica, isso aqui é uma composição, pessoal. Para quem pinta é muito importante. Por quê? Porque se vocês observarem, a composição que o Portinari fez aqui das figuras, ela tem uma forma triangular, né? E isso dá equilíbrio na pintura, viu? Dá equilíbrio, olha o triângulo acontecendo aqui, ó. Dá equilíbrio na pintura. Você viu? Até o cajado aqui do velhinho, ó, ele colocou na diagonal, para dar esse equilíbrio. Se ele tivesse colocado o cajado assim, a forma ia ficar pesada, né? O espaço ia ficar pesado. Então, olha só. Olha a dica que ele deu aqui, né? E lembra quando eu falei das linhas, como as linhas são importantes? Se você observar com pouca linha, mesmo não sendo realista, olha a expressão dessas figuras, desses personagens dessa tela, dos retirantes. O olhar de sofrimento, de cansaço, de fome, sem saber o que vai fazer, o que vai acontecer, o destino que eles vão ter, né? Porque eles são retirantes do Nordeste. Então, olha como esse artista conseguiu colocar tudo isso dentro desse quadro, né? Com pouca linha, porque ele conseguiu visualizar essas linhas, essa expressão, né? Então, assim, nem sempre o realismo tem que ser necessário, né? Ele conseguiu captar a tristeza, a mágoa, o abandono, e com linhas, com espaço, com equilíbrio nos espaços, né? Com poucas coisas, com os tons. Isso ainda eu vou falar numa aula para vocês. A questão dos tons, que tom que ajuda o que no quadro que você vai fazer, né? Que cor, se é uma cor mais escura, mais clara, mais sombria, mais viva, mais quente, mais fria, tudo isso eu vou falar. Enfim, então aqui nós temos um exemplo. E o espaço negativo é esse espaço do fundo, né? Como eu falei. E até dentro, entre, por exemplo, o cajado e a figura. Esse espaço, você tendo esse espaço, você já tem metade do desenho pronto. Isso aqui é mais uma dica, pessoal, tá bom? A quinta linguagem é a linguagem da sombra e luz, né? Todo desenho tem sombra e luz, para dar volume. Então, é mais uma dica. Lógico que vocês vão aprender a trabalhar essa questão da sombra e luz, da tonalidade, o que é mais escuro, o que é mais claro. Dentro de um desenho tem várias coisas, né? Tem a sombra natural. Olha, observa essa caneca. Essa caneca que eu coloquei aqui nessa superfície branca. Vocês observam que, mesmo na parte da sombra aqui da caneca, que ela está refletindo uma sombra maior, próximo a ela, depois uma escala de tons que vão clareando até chegar na luz, né? Então essa daí é uma dica de que vocês vão trabalhar e que vocês vão conhecer que é de sombreamento e a incidência dessa sombra também na caneca, né? Dependendo do ângulo que você colocar a luz, que você projetar essa luz, que seja natural ou artificial, ela vai dar uma incidência também de sombra, luz e reflexo, tá? Então é outra dica que eu estou passando muito rapidamente só para que vocês tenham essa ideia, tá bom?
Ainda com a dica de sombra e luz que eu tinha falado, olha só, o que eu posso falar? Por exemplo, uma folha em branco, né? Ou uma roupa, se ela tem movimento, você vai enxergar ali sombreamento e vai em volume, né? Se eu pegar essa folha, cortar um pedacinho dela e amassar, olha quanta sombra e luz eu coloquei na folha. Olha quanto movimento de incidência de luz e sombra que eu consegui captar só em amassar a minha folhinha. Mesma coisa numa roupa, pode ser uma blusa branca, né? Se você, dependendo do movimento que você faz no corpo, tem alguns lugares que a roupa fica mais, mesmo sendo branca, pega mais sombra, porque ela vai ter umas curvinhas, e outras partes que ela vai pegar mais luz, porque tá mais lisinha, tá? Então, é mais uma linguagem, a linguagem do sombreamento da luz.